Então, eu acho que começa a mudar dentro da gente. A gente parar de colaborar com isso, com os nossos objetivos de vida, com os nossos valores, com os nossos comportamentos, com os nossos desejos, com as nossas concepções. Eu não vejo o trabalho como um sacrifício, eu vejo o trabalho como uma necessidade. E ele tem que me dar prazer. Ou não é trabalho, é castigo. No entanto, as pessoas veem trabalho como um sacrifício. A sexta-feira vira um. Nossa, sexta-feira é um desejo. A segunda-feira é um inferno. Nossa, amanhã já é segunda-feira, puta que pariu. Por quê? Porque aceitou trabalhar no que odeia. Então você restringe a sua vida à noite, aos feriados, aos fins de semana. Então, um terço da sua vida vai ser sacrificado, vai ser uma bosta, vai ser uma merda que você vai odiar. É natural, quando você chegar nos 50 anos, você tem que tomar um monte de remédio. Tá com úlcera, tá com problema nervoso, tem um monte de... Somatiza a angústia. Que você tem que fazer o que você odeia. Se as pessoas se recusassem a trabalhar no que detestam, o mundo mudaria, assim. Mas não, elas são induzidas e amedrontadas para aceitarem o trabalho como um sacrifício. Até a palavra trabalho vem de tripalium, eram 3 paus que torturavam na Roma antiga. O trabalho é feito para subalternos, para os escravos, para gente inferior. A escravidão nunca deixou de existir, cara. Eles desinstitucionalizaram. Mas ela passou a ser muito mais grave, para ser mais barata. E agora o escravo que se mantém. Se ele quebrar, chama outro. Tem que ter gente desocupada para isso. Mão de obra reserva. São desempregados, que ficam ali, esperando. Na hora que os empregados aqui vão caindo, porque eles vão caindo, eles chamam. Mais um, aí forma aquela fila. É como eu li uma frase há pouco tempo atrás. Hoje as pessoas fazem filas para serem escravizadas. Ficam numa ânsia para serem escravos. Porque fora da escravidão é a miséria. Ou seja, a gente não é ser humano. A nossa coletividade não chegou ao patamar humano. Eu acho que quando chegar nesse patamar, pelo menos na minha concepção de humanidade, vai ser inadmissível ver gente abandonada. Ver criança na rua, catando lixo. Isso é uma coisa para parar. Mas peraí, vem cá, vai na prefeitura. O que está acontecendo que tem gente miserável nessa cidade? Tinha que ter brigadas populares, de entrar lá e prender o prefeito. Você está deposto, né? Agora. Miserável aí comendo lixo. Olha as periferias como é que estão. Está preso. Por quê? Porque está servindo a empresário que tem muito mais do que precisa para viver e para manter os privilégios, está tomando os direitos básicos da grande maioria periférica. Cara, a cidade funciona como um coração. De manhã, vem para dentro, de noite, vai para fora. É isso que faz ela funcionar. É a periferia vindo botar a sociedade para funcionar. Se um dia eles não vêm, nada funciona. A sociedade depende inteiramente dos mais pobres. Quem é que carregou? Quem botou esse chão aqui? Quem botou asfalto aí? Quem botou os postes? Quem botou as telhas? Quem construiu os hospitais, as escolas, as mansões? Tudo foi mão de pobre, mano. Você olha as pessoas andando na rua. Quem construiu essa roupa toda que as pessoas estão usando? Mão pobre. Quem fez os sapatos? Mão pobre. Os mais pobres, eles fazem tudo que se usa. Tudo. Você entra num carro, foi pobre que fez. Quem conserta o pneu? Quem bota a gasolina dentro? Quem prepara tudo? Quem tira o lixo da sociedade? Que se não tirasse ia ser um empesteamento geral de doenças. Tudo é feito pelos mais pobres, cara. Então eles constroem a sociedade. Quando quebra alguma coisa, entope um esgoto, tem um vazamento, estoura um cano, quem é que vem meter a mão ali e consertar? É pobre. Sempre. Quando rasga a roupa, quando você precisa consertar um sapato, quando você precisa consertar um vazamento na parede, você chama um pobre. Então eles constroem e eles fazem a manutenção. Aí você pega a carga tributária, dá uma estudada nos impostos. De onde é que vem a massa tributária? Do consumo. Não vem das grandes riquezas, não vem da propriedade, não vem da renda, vem do consumo. Por quê? Porque assim você pega essa massa imensa e faz eles sustentarem o Estado. Você pode juntar todas as grandes empresas aí e contar os impostos que eles pagam. A população paga muito mais. Então eles constroem, eles fazem a manutenção e eles bancam a sociedade. E em troca, eles são enganados, são sabotados, são marginalizados, são inferiorizados, são desprezados, são perseguidos, são explorados. Isso é uma vergonha.
É uma vergonha para qualquer pessoa que tem um grãozinho de consciência. Como é que eu vou compactar com esses valores? Como é que eu vou querer ser bem-quisto nessa sociedade? Como é que eu vou dar de ser desenquadrado, de ser discriminado, de ser marginalizado? Eu quero ser visto como um maluco, cara. Eu não quero ser normal nisso daí. As normas maltratam a minha humanidade. As normas me envergonham. Olhar a miséria me incomoda demais. Eu sinto responsabilidade por isso. E eu sinto responsabilidade não só a minha, eu vejo em todo mundo, tendo consciência ou não. E os mais inconscientes, os mais privilegiados, que também são os mais frágeis, me dão pena, não me dão raiva. Eles não percebem que são seres humanos. Eles se acham superiores. Só esse sentimento já mostra a inferioridade da concepção deles. Não tem ninguém superior a ninguém. Você está em condições materiais superiores. E isso devia ser uma vergonha. E a pessoa é tão inconsciente que ela se orgulha. Ela não percebe nos privilégios que ela detém as causas da miséria, da ausência de direitos. Sabe? Uma coisa está ligada na outra. Então não olho para eles com revolta, como eu vejo muita gente olhar. Olho com pena, eles não têm consciência. Não se vê. Se eles se vissem com os meus olhos, eles morreriam de vergonha. Então, não tem essa reação. Acho que ter raiva deles, ter revolta, também é um condicionamento do sistema. Quando você se revolta, a sua ação passa a ser visível, fácil de detectar. E aí monitora. Se vai dar resultado, você vai ser pensado. Mas geralmente não dá resultado. Fica agir com calma, com tranquilidade, vendo tudo, porque tudo parte de um processo, cara. Esse papo de que sempre foi, sempre vai ser, é uma idiotice. Não tem tamanho. Nada sempre foi, sempre vai ser. Tudo está em mutação o tempo todo. Até as pedras estão em mutação química, que geram as sociedades. Está tudo em mudança o tempo todo, cara. Daqui a 200 anos não vai estar como está agora. O problema é que as pessoas são condicionadas a verem a eternidade como o espaço da vida delas. Quando eu morrer, tudo acabou. Não, cara. Isso aqui é uma passagem. Eu sempre pergunto, quando eu mangueava, eu perguntava muito, qual é o contrário de morte? Sabe? Invariavelmente a pessoa falava vida. Eu falava, não engano. A morte é só um momento. É a porta de saída. Qual é a porta de entrada? É o nascimento. É o momento em que você brota no mundo físico. A vida é a passagem que você tem entre a entrada e a saída. Nós chamamos de passagem. Se a gente tiver isso bem em conta, os valores mudam todos. Mas as pessoas esquecem que tem morte, não falam no assunto. É baixo astral. Não é baixo astral, é consequência de estar vivo. O pré-requisito fundamental para morrer é estar vivo. Tudo que vive morre. As pessoas não querem falar na morte. E aí acabam vivendo, como diz o sábio oriental. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Tem uma vida sem significado. Esse foi o meu maior medo. E eu disse, você foi muito corajoso de largar os privilégios. Não, não. Não foi coragem, foi medo. Medo de ter uma vida sem sentido. Eu percebi com 18 anos que minha vida está programada. Não tinha o menor sentido, não era nada daquilo que eu queria. Era garantir meus privilégios, era continuar frequentando o clube, papeando aqueles papos babacas, falando de consumo, usufruindo diante da miséria, da carência. Eu sempre me incomodei com isso. E isso não tinha sentido. Então eu tive medo dessa vida. Falei, não, se é para viver desse jeito, eu prefiro não viver. E saí para a estrada achando que eu estava botando minha vida em risco e que eu não ia viver muito tempo. Quando você está nas periferias, acontece coisa o tempo todo. Várias armas voltaram na minha direção. Tive várias situações assim que eu podia ter morrido. Eu achava que não ia viver. Mas passaram os 30 anos e eu continuei vivo. Ainda fiquei na cabeça, não imagino chegar aos 40. Passaram os 40 anos. Aí eu comecei a pensar, comecei a perceber que o alcance do meu trabalho, do meu verbo, das minhas colocações, estavam aumentando. Aí eu comecei a achar que eu não ia morrer porque tinha uma função a cumprir. Agora sim minha vida ganhou sentido. Já tinha sentido, mas era um sentido só para mim. De repente eu comecei a perceber que eu tinha sentido na coletividade, pela quantidade de pessoas que vêm me dizer, nossa, aquela tua palestra abriu minha cabeça. E eu não me sinto falando nada demais, eu me sinto falando óbvio. É o que está na cara. O fato de eu ter tido vivências que me deram privilégios, vamos dizer assim, observacionais, porque eu vi de vários ângulos diferentes, isso não me deu nenhuma superioridade, me deu uma enorme responsabilidade. É parte do meu serviço, eu criei uma dívida, não uma superioridade. Que é muito comum ver por aí, as pessoas começam a perceber que sabem mais alguma coisa, qualquer coisa do que as outras, e começam a sentir superioridade. Isso esteriliza a função humana dela. Sabe? Se eu tenho algum privilégio, eu tenho alguma coisa a mais do que alguém, eu sou mais responsável do que esse alguém. Eu não sou melhor do que esse alguém. Saca? É isso que a gente tem que descondicionar. A gente tem dificuldade de tratar com as pessoas com igualdade.
A gente é condicionado a ser ou superior ou inferior. A busca da igualdade, para mim, velho, é muito antiga. Tem mais de 30 anos. E eu percebo a dificuldade que é você sentir igualdade. Sabe? Até hoje, eu não consegui, não. Eu eliminei aquela coisa ridícula, sabe? As superioridades por motivos ridículos. Mas imagina que eu estou do lado de um cara que louva um Eike Batista da vida. Pô, é difícil não sentir superioridade diante de um idiota desse. Quer dizer, ainda não cresci o suficiente. Sacou? Ainda estou em crescimento. É bom perceber essas falhas para a gente não se arrogar superioridades, que são ridículas, ninguém é superior a ninguém. Aí eu busco a imaginação de novo. Vou lá para o cosmos, olha o planetinha, não, olha a estrelinha, o Sol, uma estrelinha anã, e percebo que o planeta é uma poeira cósmica, perdido num espaço que a gente não tem noção. Acabou o sentimento de superioridade. É um grupo humano em desenvolvimento numa poeira cósmica. O mais avançado dos seres humanos não está tão longe assim do mais atrasado, não. É o mesmo grupo. E a gente tem responsabilidade pelo grupo todo. A sua maneira de ser é uma forma de exercer a sua responsabilidade dentro da coletividade. Você estando consciente disso ou não. Você está sempre impregnando, você está sempre trocando com a coletividade, conscientemente ou não. Quanto mais conscientemente você fizer essa troca e tiver a sua existência, mais responsabilidade você tem. Pode parecer um peso, mas ao mesmo tempo você tem muito mais satisfação para viver. Porque você escolhe como viver. Você escolhe os valores que você quer cultivar. Você trabalha os valores convencionais que foram impostos a você desde criancinha. Você começa a ter mais clareza. E você tem mais liberdade de escolha. Apesar de não ter a liberdade plena, a gente conquista pedaços de liberdade. Esses pedaços você vai conquistando. E a vida vai tomando sentido, vai dando significado. Que a melhor coisa que tem na vida é um significado. Cara. É um sentido. Você sentir, não, tem uma razão que eu estou vivendo. Eu estou sendo útil à coletividade. Sabe? Isso é um orgasmo existencial, cara.